Muito bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco. Esta manhã abençoada que Deus nos concede. Sejam muito bem-vindos a todos. Acredito que pela primeira vez aqui, somente a Amanda. Então, seja muito bem-vinda, Amanda. Espero que você goste aí do nosso estudo, das nossas reflexões, que você esteja sempre conosco aqui. Para darmos início à nossa reunião desta manhã, pediremos ao nosso companheiro Evaldo que inicie a leitura da mensagem de abertura. Vou compartilhar na tela aqui para todos acompanharem. Evaldo, bom dia. Não. Gratidão aí pela escolha da mensagem. Eu que sou grato. Bom dia a todos. Agradecido por estar mais um domingo em companhia de vocês. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, temos hoje a prece intitulada A Menção Põe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso, muitas vezes, aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edição da paz doméstica, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas, invariavelmente, é prodigioso poder espiritual comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece
tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Que assim seja, e graças a Deus. Com essa mensagem tão profunda que o nosso companheiro Evaldo nos trouxe, vamos nos esforçarmos para manter essa ambiência, elevando as nossas mentes ao alto, a Deus, nosso Pai de amor e bondade. Imaginar a figura doce do amigo e mestre Jesus ao nosso lado, nos abraçando, preenchendo o vazio que nós temos ainda na alma com o seu amor infinito, relembrando e pedindo auxílio dos benfeitores do Grupo Espírita Francisco de Assis, os seus tarefeiros do plano invisível, para que juntos consigamos desenvolver o nosso estudo nesta manhã de forma proveitosa, que cada um compreenda a mensagem central, o objeto do estudo, e assim aprendermos um pouco mais das leis soberanas do nosso Criador, através do Evangelho do Mestre Jesus. Aos companheiros que não puderam participar do nosso estudo hoje, registramos aqui as nossas emanações e vibrações de bem, de carinho, de afeto, extensiva a toda a humanidade, que neste momento cada um de nós seja amparado e intuído pelos benfeitores espirituais. Na certeza, mestre amigo, que tu está conosco, é que lhe pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Beto voltou aí, está se ajeitando. Estou todo enrolado aqui, rapaz. É, né? Mas eu estou aqui no telefone, estou desistindo do computador. Tá certo. Então tá bom. Bom dia aos recém-chegados na sala. Vamos dar início à leitura do Evangelho com a nossa irmã Silvia. Silvia, a palavra é contigo. Muito bom dia e gratidão pela colaboração. Bom dia a todos. Hoje a leitura do capítulo 27, Pedi obtereis, itens 13, 14 e 15. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente, isso se compreende que, por um motivo instintivo, quem se quer recomendar as preces de outra, falo de preferência as daqueles cujo proceder, sente-se, há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece como uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo preciso,
suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve, por isso, ter-se de orar a bem de outrem, com a ideia que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. Conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só o é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece, em comum, tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus. E mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Capítulo 28, números 4 e 5. Gratidão. Nós que lhe agradecemos, Silvia. Gratidão a você pela leitura. E agora passamos aí a nossa companheira Isabela, nos trará as primeiras palavras aí, o que ela achou mais de interessante aí no texto. Fique à vontade, Isabela. E gratidão aí pela sua colaboração também. Bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de trabalho. Vai ser simples, tá? Já falei uma vez, eu não sou muito boa, né, de fazer grandes comentários, mas assim, eu peguei um pouquinho de cada item, né, e eu vou comentar sobre eles. No item 13, o que me chamou a atenção foi a frase: a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus, né? E a gente para assim, pode até pensar assim, será que é justo isso? Mas de certa forma não é que ele faça, que ele dispense, né, a prece de quem não está ainda naquela sintonia com ele, que ainda não é bom, como a gente fala, né? Mas é que a pessoa que começa a se equilibrar, a pessoa que começa a buscar por Deus, buscar ser bom, ela entra em sintonia com tudo que tem a ver com Deus, com tudo que ele emana, com a sua força, com o seu amor. Então, facilita. Quando a pessoa está influenciada, né, está dentro daquela emanação, fica tudo mais fácil, né? Fica tudo mais interligado. Aí eu vou dizer assim, por existir uma maior conexão com Deus, ou seja, quanto melhor eu for, mais me aproximo, me assemelho a tudo que Deus irradia e representa. É a lei. O contrário também acontece, quanto mais eu busco ser egoísta, orgulhoso, mais me afasto de Deus. Isso não é Deus fazendo acepção de pessoas, como eu falei, são as consequências das nossas escolhas, né? A gente tem sempre uma escolha, né?
E quando a gente se desvia, quando a gente escolhe um caminho que é mais torto, a gente se afasta. Então fica tudo mais difícil. E quando a gente escolhe de pronto esse caminho que é mais reto, que a gente vem buscando, a gente conquista esse direito de conseguir as coisas, de que nossas orações elas sejam melhor ouvidas, né? Quanto ao item 14, aprendemos que os nossos pensamentos, né, eles se expandem, eles fluem, e a nossa oração também, nossa prece. Mas só que, assim, nem sempre a gente está em condições de... a gente tem condições de que a nossa prece seja tão forte, né, como a gente fala, poderosa, ela tem essa intensidade que a gente precisa. Então, a gente recebe ajuda, né? Eles olham por nós, né? Eles estão perto da gente e eles nos ajudam, nos levantam, né? Nos mantêm no caminho. Então, a gente nunca está sozinho. Estamos sempre sendo amparados, né? Aprendemos que a prece emana energia, assim como o pensamento que flui na direção que apontamos. Mas, algumas vezes, por nossa própria pequenez, não somos capazes de emanar de forma mais eficaz. Então, recebemos a ajuda da espiritualidade. Significa que, como eu falei, não estamos sozinhos, e quando buscamos sermos melhores, recebemos toda a ajuda necessária para o nosso crescimento espiritual, e aos poucos nós vamos conquistando essa harmonia, essa sintonia com Deus. E no capítulo 15, ou no item 15, ele fala sobre como se diz? Deixa eu ler aqui. A prece flui, vibra, emana, independente de onde estamos, né? Eu me lembro muito de uma amiga que eu e Sandro temos em comum, a Norma, e isso veio logo na minha cabeça, porque ela entra no carro, ela já pega, começa a dirigir já orando, sabe? Ela está ali prestando atenção em tudo e ela está em oração ao mesmo tempo. O local não vai determinar essa sintonia. O que vai fazer isso é o que está dentro da gente, né? O nosso interior. E... Ai, peraí, meu gatinho está cutucando aqui, balançando o computador. Ele resolveu brincar aqui. E não é o local que vai potencializar as nossas orações. Claro que, assim, se a gente está num ambiente propício, vai facilitar, vai ser muito mais fácil, vai conseguir nos envolver, a gente vai conseguir se envolver muito mais com essa prece, com essa oração, né? A sintonia vai ser mais fácil de acontecer, mas você pode estar no meio da rua e estar lá, sabe, conversando com Deus, colocando o que está, né, que está dentro da gente para Ele. É uma situação que você viu e, ai, Jesus, como é que pode? E vai conversando e vai entrando em sintonia, mesmo no meio da multidão. E, assim, também em questão, assim, de quantidade de pessoas, né? Às vezes a gente vai para uma igreja, para o centro, e chega lá, cada um está com um pensamento, né? Não é a quantidade que faz uma oração mais forte, né? É o que está realmente, os sentimentos envolvidos, a sensação, o que está dentro de nós, né? Às vezes eu ia no centro, e algumas vezes, quando eu olhava assim para o lado, tinha alguém olhando no celular, eu sabia que alguém estava lá de papo, ao invés de estar ali presente no local, mas presente não fisicamente só, é presente na consciência, né, de você estar ali em reunião espiritual mesmo, em comunhão com tudo aquilo que está em sua volta, né? Isso é muito importante. Não é só pelo centro, é por nós,
né? Para que a gente consiga realmente... às vezes a pessoa sai do centro e é como se só tivesse ido lá por obrigação, foi lá, cumpriu, ficou ouvindo mais ou menos a palestra e depois saiu e não teve nenhuma influência, não conseguiu nem receber as energias, né, que estavam ali para curar, para ajudar, Não, a pessoa sai igual como entrou, até pior às vezes, porque não sintonizou, né? E isso é muito importante, né? A gente está consciente nos locais. Quando eu estou num local, eu tenho que estar ali. Eu não tenho que estar lá no celular olhando, eu não tenho que estar pensando no problema lá na frente, né? Claro, eu vou para resolver. Muitas vezes a gente vai cheio de problema tentando resolver, né? Mas se você não para um pouco, né? E sintoniza com o ambiente, você não consegue, você sai vazio, né, praticamente. Por mais que até os espíritos tentem te ajudar, a gente mesmo impede isso, né? Deixa eu ver se tem... Foi isso, foi bem simples, tá? Mas foi o que eu entendi aqui. Obrigada. Ô, Isabela, querida irmã, nós que agradecemos, tá? A sua explanação aí, cirúrgica, né? Muito bem. Isso aí, vou fazer uma propaganda aqui, isso aí é cria lá do NEESC, né? O nosso grupo de estudos lá, muito bom. Gostei muito. Acho que não recordo se a gente já chegou nesse item lá no nosso estudo, mas, assim, o que você falou corroborou muito com o que eu tinha entendido dos itens, né? E ficou bem parecido aqui as anotações que eu fui fazendo ao ler, né, esse item. Gostei muito, e aí pega um gancho dessa conectividade que você falou aí no final da tua fala, né? Que o quanto é necessário, né, nós estarmos receptivos, né? E aí eu falo assim diretamente para a doutrina, né, para o espiritismo, quando a gente vai ao centro, né, as nossas casas, nossas instituições, quando estamos aqui, né, participando de um estudo virtual, né, que estejamos, né, integralmente, né, para que a gente possa captar tudo isso, né. A gente observa muito as palestras online aqui, né, e aí foi uma preocupação até da gente aqui, do Jefa, que, por exemplo, né, as nossas reuniões, as nossas palestras públicas, né, presenciais, a gente tinha, em média, a frequência de 70 participantes, né, envolvendo tarifeiros e participantes, né, público geral, no caso. Mas com a pandemia e com essa necessidade de afastamento, né, de a gente começar a fazer as palestras online, né, e não de forma híbrida, apenas online, assim, a gente viu o número de participantes, né, cair drasticamente, né? De 70 a gente consegue colocar 10 no momento ali da live. Então, o que aconteceu, né? Então, vai muito isso, eu captei isso, essa ideia aqui, porque, na verdade, era para a gente manter esse hábito, né, de a gente participar da palestra, porque ali a gente vai ser envolvido. Não é porque a gente não está na casa espírita que a gente não vai ser amparado, visitado, atendido, assistido pela espiritualidade. É lógico que a nossa programação mudou, né, bastante, as nossas atividades do dia a dia. Certamente tem pessoas que possivelmente está trabalhando neste momento, ou seja, enfim, aí a gente não vai entrar no mérito de cada um, porque cada um tem as suas razões. A gente levantou esse ponto de uma maneira ampla, né? De uma maneira genérica. Mas o que está fazendo com que a gente perca, né, essa conexão? Foi a facilidade de assistir depois a palestra, mas só que, além de assistir, a gente precisa desse momento de estarmos juntos, né? E aí eu pego também para fazer um comentário em relação ao momento da prece. Nós costumamos iniciar os nossos estudos, as nossas atividades, né, na casa espírita, com a prece, né, de abertura, uma prece de encerramento, né?
E, normalmente, a pessoa que está fazendo a prece sempre conclama, né? Que a gente eleve o pensamento ao alto. E vai aqui o que Kardec está falando aqui, o que ele está comentando. Por que isso? Porque é necessário que haja uma comunhão, como você falou aí, de pensamentos, né? E aí ele fala aqui, né? A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, né? Então, quando o orador ali, né, a pessoa que está realizando a prece, faz esse chamamento, esse convite, realmente é para a gente se unir em pensamento, né? Para que ela ganhe mais intensidade, como você bem falou, né? E não fique uma coisa espalhada. Só que aí tem uma observação para também aquele que esteja realizando a prece, ele não faça uma oração longa, uma oração prolongada, né? Que ele não busque palavras rebuscadas, né? Porque aí ele pode também quebrar a sintonia, né? Uma prece muito longa faz com que quem está acompanhando ali se distraia. E aí quebre esse grande objetivo, que é unir os pensamentos ao alto para ser amparado pela espiritualidade, enfim, pelos prepostos do Cristo. Então, foi isso também que eu entendi aqui. E agradeço mais uma vez e passo a palavra, né, para os nossos amigos aí que queiram falar algo sobre o assunto. Obrigado mesmo, Isabela. Fala, Sandro. Fala, meu irmão. Podemos? Podemos. Então, essa questão aí da pandemia fez com que a gente repensasse várias possibilidades de nos conectarmos com Deus e como isso atinge em número, né, e intensidade, como você bem falou aí. Então, a gente está sendo, vamos dizer assim, conduzido a necessidade de fazer essa conexão em casa. Antes, a gente fazia essa conexão no templo, achando que só lá era o local. E agora a gente tem que... E aí a necessidade da gente manter uma vibração elevada na nossa casa para não, vamos dizer assim, para não quebrar a harmonia, porque a gente fala certas coisas e tem certos pensamentos em casa que a gente procura se vigiar na casa espírita ou no templo religioso. Então, dentro da nossa casa, a gente precisa manter a mesma sintonia, como no ônibus, como no avião, como no trabalho, no carro, como ela falou aí, dirigindo, em qualquer lugar, fazendo compra no mercado. Deus, ele não conecta e desconecta da gente quando a gente quer. Ele está conectado o tempo todo, nós é que desconectamos. E aí eu lembrei de uma passagem do Evangelho, que está no Boa Nova, quando Jesus fala com a samaritana, que ela fala aquelas questões lá. A samaritana é uma personagem bíblica de extrema importância. Ela é a mensageira de Jesus. Ela é a mensageira de Jesus. É muito importante a samaritana. E, mais uma vez, Jesus dando voz à mulher, né? Como ele fez diversas vezes. E aí ela estava falando para ele que a Samaria se separou, né? As 12 tribos de Israel se separaram, e aí tinha o templo lá talvez seu Lima saiba desses detalhes melhor do que eu, mas aí tinha o templo de Jerusalém, né? E haviam 2 montes, cada uma dos grupos que se separaram das tribos achava que Deus só podia ser adorado no templo que eles fizeram, né? Então, ela fala para Jesus, quando ela percebe que ele é o Jesus, e ela entende, que ela fala o seguinte: não, mas a gente adora Deus aqui, não lá. Lá está errado e aqui está certo. E eles falavam, aqui está certo e lá está errado.
porque é da mesma forma que as religiões, que a gente sabe quais são, falam também, não, aqui que é certo, lá é errado, né? E dentro da doutrina espírita existem umas linhas de pensamento que fala, não, essa aqui está certa, essa aqui está errada. Então, é esse tipo de argumentação, ela está em todos os lugares. Então, só vou ler um trechinhozinho aqui do Humberto de Campos, psicografado do Chico Xavier, fala o seguinte, ela falou, né, que o Todo-Poderoso não teria valor fora dos muros da cidade, só ali que ele podia ser adorado. Aí Jesus fala para ela, tens razão, as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil, que é o próprio Cristo, para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te, ele falando isso para o samaritano, afirmo-te que virá um tempo em que se adorará a Deus, que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. E aí Paulo reafirma quando ele fala, temos um altar íntimo. Ele manda uma carta para os Hebreus e tem um trechinho da carta que ele fala, vós sois altar íntimo, nós temos o altar íntimo. Então, no meu entender, esses dois momentos do Evangelho que eu me recordei aqui agora, vem a convergir, não sei qual é a palavra certa, convergir ou converger, vem a convergir com essa ideia, no meu entender, de onde o Pai pode ser adorado, em qualquer lugar, está tomando banho, está no carro, está com a família, né? Porque o Pai só é adorado, só é lembrado, via de regra, quando a gente está numa necessidade. Ai, meu Deus, me livra disso. Mas a gente está vivendo num mundo... Aí entra aqueles detalhes que a gente fala sempre, hoje foi um dia ruim. Não existe dia ruim, existe lei de causa e efeito. Existem provas e expiações. Aquele lugar lá é pior do que aqui. Não existe lugar pior. Existe um grupo de pessoas lá que tem um pensamento que é distorcido e por isso que lá, no seu ver, é pior. Mas todos os lugares, a Terra inteira, o universo inteiro, ele é o altar de Deus. Como nós somos o altar de Deus. Nós somos o altar de Deus. Então, a gente tem essa ligação com Deus íntima e a gente não se apercebe disso, né? É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, irmão, pela colaboração aí, contribuição, tá? Muito bom. Boa nova. Mais alguém gostaria? Sandro. Oi, Ana. Ô, Sandro, mais assim, pela sua fala, o que acontece? Na minha casa, logo depois da pandemia, quando nós nos encontramos aí em São Pedro, você me passou o número, que a gente eu comecei a aprender a lidar, né? Foi difícil no início. Eu acredito que nós ficamos mais presentes. Por quê? As palestras de sexta-feira, a gente conecta um aparelho, mas 4 pessoas assistem. A gente assiste junto, em família. Nós colocamos a nossa água do lado para fluidificar, e mesmo nos momentos mais difíceis, quando assim, eu pensei que a gente não conseguisse participar nem do estudo, nem de quinta-feira que eu estou, nem da sexta, para minha surpresa, nós estávamos lá. Por quê? No início do mês, a minha menina estava hospitalizada e eu estava acompanhando. E eu estava com ela no hospital, assisti pelo celular, sendo interrompida várias vezes, né, pelo ambiente.
E meu marido e o restante da família estavam em casa. Eu lá no hospital pensei, meu Deus, eles não estão assistindo a palestra, eles devem estar assistindo um filme, qualquer outra coisa. Para minha surpresa, quando eu cheguei em casa no dia seguinte, aí meu filho falou, mãe, você assistiu a palestra? Porque eu e meu pai, nós assistimos. Então, assim, é mais um depoimento para dizer que eu acredito que tem mais pessoas assistindo, só que em grupo. Sim. Não, talvez eu tenha me expressado de forma errada. O que eu quis dizer é assim, nada acontece por acaso. Estamos diante de uma nova realidade, né? Então, a gente sabe que os recursos tecnológicos, né, nos foram concedidos para justamente nos servir de instrumentos para nos melhorarmos. Sem dúvida, tudo isso que a gente está vendo, todas essas plataformas, todos os equipamentos que a gente está utilizando agora com mais intensidade, isso já foi preparado pela espiritualidade há muito tempo, né? E isso tem relatos em alguns livros, né? Já tem isso relatado em alguns livros, psicografado por Chico e tantos outros, bem antes. O que eu quis dizer é que, assim como essa facilidade, né, de a gente estar remotamente, contribuiu com a reunião da tua família, infelizmente, tem pessoas que nos relatam o inverso, que não consegue, né? Que não tem habilidade. Então, é uma realidade que a gente vai ter que conseguir adaptar agora, sem dúvida nenhuma, né? Nós fomos chamados, como diz Jovert, né? Acabou de dizer, para um novo momento de refletirmos realmente como a gente vai fazer para criar essa conexão, para permanecer conectados com o alto. E a gente pode fazer à distância, né? O centro, as instituições espíritas são locais onde há um amparo, um socorro, mas não necessariamente a gente vai precisar manter o formato que era, ou seja, eu só posso fazer uma prece quando eu estiver no centro. Não, a gente pode fazer em qualquer lugar. Então, são essas mudanças, né? São esse novo momento que a gente está passando, que a gente tem que refletir muito. E esse capítulo aqui nos ajuda bastante, né? A gente pode socorrer um amigo. Uma coisa interessante, e agradeço aí a tua fala, Ana, que me lembrou aqui, o nosso momento de oração que a gente tem aqui no Jefa, né? Às 18 horas. Imagina quantas e quantas pessoas estão conectadas naquele momento. Entendeu? Era uma coisa que a gente não tinha, né? A gente não sabia quem eram os irmãos, né? Nossos irmãos de Jefa, que neste momento se recolhiam em prece, que faziam oração. Muitos fazem, obviamente, mas agora a gente tem um ponto em comum, a gente tem uma atividade voltada para isso, né? Então a gente consegue atrair, como disse a Isabela, os espíritos do bem, né? Quando a gente faz a nossa oração em casa, a importância do evangelho, né, no lar, né, que é esse momento que a gente é amparado. Quantas pessoas conseguiram, né, retomar essa atividade que muita gente estava esquecida, né, e que agora, a partir da pandemia, houve uma necessidade. Então, as famílias se reúnem, né, para orar juntos. Então, a gente fica muito feliz e gratidão aí pela pela experiência da tua família, né? Isso nos motiva muito a gente manter aí o nosso singelo trabalho. Gratidão mesmo. Quero falar, Sandro. Por favor, Indaiá. Eu achei importante que até no item 15, né? Quando a gente fala assim, a oração em grupo, principalmente aquela hora que nós nos reunimos aqui em pensamento, é muito importante. Mas uma coisa que eu aprendi e tenho o hábito, né? A oração é pedir, louvar e agradecer. E eu passei a ter esse hábito. Como a oração, a prece pode ser em qualquer lugar, em qualquer hora, então já é assim um hábito de agradecer a tudo que existe na natureza. Por exemplo, na hora do banho, eu acho que eu já fui assim tão... As vicissitudes me levaram a isso, também os estudos, né? Na hora do banho já é automático agradecer por aquela água, agradecer pelas invenções que fizeram com que eu tivesse esse conforto na minha casa. Exatamente. Eu agradeço aqui no quintal, até o capim, a formiguinha que está passando, as abelhas. Inclusive, eu tenho até dificuldade, uma vez a Mônica falou que ela não mata o mosquito, aí eu tenho muita dificuldade, porque
quando ele chega, eu estou dormindo, que ele zoa no meu ouvido, eu falei, desculpe, mas eu vou ter que te eliminar. Então, na rua mesmo, né? Você passa, você vê quanta coisa para o nosso conforto. Quando você olha uma criança, a pureza, o ar que você está recebendo naquela hora, o dia lindo, maravilhoso, a chuva. Então, eu acho que tudo isso é prece também, de agradecimento a Deus. Aí eu achei interessante, né? Que, portanto, em toda parte, em qualquer hora, a sós ou em comum. Claro que quando nós nos reunimos, a potencialidade das vibrações, né, naquele momento, principalmente com o objetivo que esse momento que o Jefa faz de orar por nossos irmãos que estão necessitando daquele acalento, assim, tem um valor no sentido de potencialidade, mas eu acho que cada um de nós, se fizermos essa prece diária, por exemplo, agora mesmo, estou agradecendo esse momento de ter acordado, de estar aqui. Então, eu vejo a prece como isso, sabe? É você observar o que Deus deixou para a gente aqui, os momentos que a gente está vivenciando, inclusive quando passamos por vicissitude, que a gente sabe que depois tem um aprendizado com aquilo. E isso aí me ajudou muito a ser o que eu sou hoje, a ser resiliente, a ter um... Aí só fica assim, Senhor, o Senhor só me ajuda, me dá serenidade, me dá coragem, me dá força para que eu possa passar por isso, mas assim, consciente, né? E agradecendo. Eu acho que prece é agradecer todos os momentos, independente de ter aquela fórmula, tem que parar, não. Todo momento, na hora do almoço, é um hábito, ele já se tornou assim, o ar que eu inspiro, entendeu? Era só essa observação que eu quis fazer. Só isso não, minha querida. Muito, muito pertinente a sua colocação, a sua lembrança, né? Até mesmo do que a gente aprende, né? Que a prece, né? É o momento ali de pedir, louvar e agradecer. Muito pertinente essa lembrança. Que bom que você chegou, né? A esse nível de agradecimento, né? Isso é muito bom e é uma conduta que certamente a gente vai aprendendo e a gente vai chegar, né? Neste patamar, no caso, porque a gente tem muita coisa para agradecer. Se a gente soubesse, a gente agradeceria mais do que pediríamos, né, ao alto. Então, muito bem. Só para concluir um detalhe. E quando, eu acho que todos nós fizermos isso, não vai dar brecha para esses, vamos dizer assim, as obsessões, tá? E essa vibração que a gente emite para a psicosfera, cada um, se fizer isso, vai colaborar para que a psicosfera fique melhor, né? E a gente vai... uma... Tipo assim, vai expandindo. Exatamente. Só isso. Gratidão, Só isso, exatamente. Tá? Muito bom. Silvia Lima, microfone aberto, vocês querem falar? Isso, eu só queria... Quer falar primeiro, seu Lima? Não, pode falar, senhor. Faz favor. Eu só queria compartilhar compartilhar um sentimento, né? Que esse item 15, ele né, quando ele fala que a prece não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. E eu queria compartilhar um sentimento que eu tenho, sempre tive há muitos anos. Existe uma data no ano que, para mim, é a data, assim, as datas comemorativas que nós temos, que, para mim, sempre foi assim, a mais linda, a mais importante, eu não entendia. Durante um tempo, eu ficava até assim, poxa, que essa data, no caso, é o Réveillon, né, a comemoração de Ano Novo. E eu, né, religiosa, com toda a minha fé, ficava, poxa, por que eu gosto mais do Réveillon, do Ano Novo, do que do Natal? E nós, na minha família, sempre tivemos o hábito de passar o Réveillon na praia. E eu sempre achei sempre me transmitiu aquela festa, aquela multidão, porque, né, reúne multidões, vibrando paz.
E eu sempre me senti muito bem, apesar de não gostar muito de multidão, aquele ambiente, eu sentia, eu acho que é uma data que tem muita gente reunida, as pessoas se reúnem, né, em grandes grupos e estão vibrando uma coisa muito boa, é uma vibração muito boa, muito de mais do que amor, a paz, né? A paz pelo mundo. Eu acho que o mundo inteiro, o nosso planetinho inteiro, nesse dia, nesse horário, ele vibra paz. Então, eu sempre senti uma coisa muito... Para mim, sempre foi uma data muito significativa, e esse item, né, me fez lembrar disso. E com relação à palestra, né, que alguns colegas aí, vários já comentaram, a palestra online, a gente comentando dos recursos, Sandro bem falou, ele aproxima realmente, foi uma ferramenta maravilhosa, está sendo, né, nesse momento, mas às vezes a gente realmente se dispersa. Eu sou uma das que tem alguma dificuldade de estar, não dificuldade de estar concentrada, mas a gente está aqui nesse momento e de repente passa alguém, né, um familiar, e faz uma pergunta, e enfim. E eu acho que foi o Joubert que falou a questão da vibração do ambiente. A gente, no centro espírita, né, na nossa casa espírita, a gente já entra lá e já tem uma ambiência, a espiritualidade já preparou, a gente está indo ali com aquele sentimento, né? Então, assim, tinha todo um preparo. E hoje a tecnologia, né, permitiu que a gente continuasse, mas eu percebo que existe assim uma certa diferença nesse sentido. Não acho ruim, vejo o lado bom, né, para a gente poder continuar, estar juntos de coração, né, de alma juntos, porém, às vezes tem né, os contratempos, uma coisinha aqui, outra ali, que dispersa a gente um pouquinho. Mas é importante que a gente realmente esteja ali, como os itens que a gente leu, né, que a gente está estudando fala, nesse momento a gente estar ali, estar presente, ali, focado, estar com o coração e com a alma nesse momento que a gente está, né, refletindo sobre isso, é o mais importante. E o recolhimento, né, que ele fala aqui, né, que a gente tem que sentir propiciar circunstâncias que favoreçam esse recolhimento para a gente dar continuidade a essa coisa gostosa que é essa união das nossas almas, né, dos nossos sentimentos. É só isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão, Silvia, por compartilhar conosco aí a tua experiência, né? Realmente esse momento aí, né, de passagem de ano, muita gente, né, reunida, então eu acho que até isso favorece, né? Muita gente na esperança de um ano melhor, então por isso que a gente sente essa energia tão forte, né? Muito bom. Lima. Oi, Sandro. Vou só fazer um singelo comentário, aproveitando as colocações e comentários dos nossos irmãos e irmãs. Agradecer a nossa irmã Silvia, que no início da sua colocação, ela corroborou com o nosso irmão Joubert quanto à adoração a Deus. Muito bom colocado, porque certamente Deus deve ser adorado em espírito e verdade. E nós observamos que nessa colocação ela se coaduna justamente com o primeiro parágrafo aqui, logo no início, recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Nós observamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós estamos aqui, porque nós desenvolvemos uma fé. Tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, de bem, isso aí é fato, é justamente essa fé que nós temos dentro de nós e que ela se expande além de nós, porque nós somos energia e todo campo energético ele forma um campo magnético.
E a nossa psicosfera espiritual é um campo magnético que está sempre de acordo com as nossas emanações mentais, sendo impulsionada pela nossa vontade. E nós observamos aqui, esse é o primeiro parágrafo. Vamos no terceiro. Lá está escrito assim, olha, a consciência de sua inferioridade. Não é bem esse. Uma prova da humildade. Agrada sempre a Deus. Por isso que Jesus colocou no Sermão do Monte a primeira bem-aventurança, qual é? Bem-aventurado os pobres de espírito, ou em espírito. Eu prefiro como está escrito no Evangelho. E nós observamos que, sem humildade, é impossível agradar a Deus. Porque as nossas petições, ela deve ser eivada e humildade. Primeiramente, a humildade para com Deus. E, em seguida, a caridade entre nós. A humildade para com Deus, essa humildade que nos eleva aos pés da divindade, ela é muito bem aceita, sem as nossas arrogâncias. Na maioria das vezes, a gente diz assim, Deus sabe da minha necessidade e Ele vai me dar. Não funciona bem assim. Primeiramente, nós devemos ter justamente essa humildade. A humildade eleva cada vez mais a Deus, nesse campo magnético que nós expandimos e levamos as nossas petições pela nossa vontade, aonde a gente quiser. E nada obstacula. Nossa irmã comentou que fez a respeito da sintonia com o ambiente. Olha, se houver uma pessoa com enfermidades, com dificuldades psicobiofísicas, colocando num campo desses, se essa pessoa ela estiver com aquela fé, com aquela certeza que ela vai ser curada, em toda e qualquer reunião espiritual em que ali esteja reunida em nome de Deus, colocando aquela pessoa, se ela não estiver alheia ao que está desenvolvendo ali, ou seja, ela está consciente de que está ali, está envolvida por essa sinceridade, essa petição a Deus, e nesse campo magnético, porque, vejamos bem, por que há tantas curas? Porque esse campo magnético, emanado de um sentimento puro, eles vão se somando. Esse campo, e uma pessoa que está ali com sinceridade de propósito, dentro daquele campo magnético, ele vai ser curado, rapaz. Sabe por quê? Porque o que vale é a nossa intenção, é a nossa força com que a gente quer se projetar para Deus e receber o seu benefício. É isso que funciona. Porque Deus sabe das nossas necessidades, isso é fato. Mas acontece que Ele quer ver a nossa humildade diante dele. Os nossos arrependimentos, não sabe como vale um arrependimento diante de Deus. O arrependimento é o primeiro passo para a salvação. E esse arrependimento eivado de sinceridade e de força vai atingir o seu desiderato, vai atingir o seu objetivo. Nós observamos, na mensagem de abertura, a prece recompõe. Em Atos dos Apóstolos, o doutor Lucas nos confere assim, e o lugar em que eles oravam tremeu. É assim que acontece nos nossos momentos de oração. A força com que nós projetamos esse campo magnético que nós somos. Nós somos responsáveis pela manutenção desse campo magnético que nós geramos e que portamos para todos os lugares aonde nós vamos. Existe momento
em que campos magnéticos nos traz benefício ou malefício. Vai depender daquele que está portando o seu campo magnético. Portanto, nós temos que vigiar aquilo que estamos lançando no éter, lançando na psicosfera, para não nos prejudicar nem prejudicar os outros. Porque mentalização é vida. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Lima, pela sua colaboração, muito precisa e pertinente sempre. Se não tiver mais alguém, mais algum irmão ou irmã que queira falar, passa aí a palavra para Beto. Acho que é com você, Beto, por favor. Será? Bem, meus irmãos, nós estamos fazendo reflexões em cima do capítulo, né? Pedi e obtereis. Né? Em que Kardec toma por base essas passagens, principalmente de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, sobre a qualidade da prece, né? E principalmente Marcos, capítulo 25 e 26. Né? E nós estamos estudando esse item, que é a ação da prece e a transmissão do pensamento. Eu gosto sempre de ir na origem, né? Que é para a gente realmente dar um encaminhamento mais claro possível sobre aquilo que a gente está efetivamente estudando, né? A ação da prece. O que é que a prece provoca, né? E a questão da transmissão do pensamento. Então, nós já vimos aí que a prece ela tem um objetivo. Quando a pessoa ora, ela ora com o objetivo de alcançar as regiões superiores, né? Alcançar a Deus, nosso Pai, alcançar a Jesus, que a gente sabe que é o grande intermediador entre o homem e Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim, né? Então, a gente sabe que Jesus é o grande intermediador. E entre Jesus, né, e nós sabemos, isso tudo é muito importante para a gente meditar. Entre Jesus e nós sabemos que temos quem? Nós temos os espíritos amigos, os espíritos superiores em diversas escalas de evolução. É por isso que eu sempre repito, meus irmãos, lá, aquela mensagem de Jesus assinalada por João no capítulo 8, versículo 32, quando Jesus fala, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é muito importante a gente conhecer como é que funciona isso, né? Como é que funciona todo esse mecanismo. Quando a gente busca orar, o que é que acontece a partir do momento em que, né, o nosso pensamento, em forma de
uma mensagem lançada ao Pai, seja um pedido, né? Jesus se refere sempre assim, aqui ao pedido, porque normalmente é o que nós mais fazemos, né? Nós que somos espíritos ainda crianças, oramos muito mais pedindo do que agradecendo, né? Mas a gente já tá aprendendo a agradecer, né? Com essa consciência. Então, o que acontece, né? Quando a gente realmente dirige o pensamento ao plano superior com um propósito, normalmente, de pedir um amparo, de pedir as bênçãos pela gente, pelas outras criaturas, né? Então, o objetivo desse item, desse capítulo, ação da prece, transmissão do pensamento, né? É exatamente nos mostrar como funciona esse processo, né? Porque quando nós oramos, nós trazemos um objetivo a orar. O objetivo, normalmente, é pedir forças para superar as dificuldades, não é? É pedir forças, né? E pedir muitas vezes que nos sejam amenizadas aquelas dores, aqueles momentos em que a gente está passando. E nesse pedido, nós vamos encaminhar esses pedidos como? É lógico que nós ainda verbalizamos, né? Ainda verbalizamos, mas, na realidade, é através da transmissão do nosso pensamento. É a qualidade do nosso pensamento. O nosso pensamento ele vai ter ali um teor magnético de acordo com a intensidade da nossa verdade, né? De acordo com a sinceridade, de acordo com a intensidade da nossa fé, do nosso fervor. Então, quanto mais nós orarmos com confiança, consequentemente, a nossa prece vai alcançar uma dimensão maior e vai ser realmente acolhida pela espiritualidade maior. Se, por exemplo, eu estou orando, mas, ao mesmo tempo, estou fazendo crochê. Eu não sei fazer crochê, não, sabe, gente? Se alguém quiser me ensinar, eu agradeço. Isso é muito legal. Mas, se eu estou ali, no ponto, Pai nosso que está no céu, santificado seja... Aquela repetição de palavras, ela não vai ter um tônus vibratório, ela não vai ter aquele mesmo fulgor, aquela mesma força, aquela mesma irradiação, como se eu tivesse ali. Pai, Pai nosso, Pai meu, Pai amado, santificado, meu Pai, seja o vosso nome em minha vida. Venha a nós, Pai querido, o teu reino de amor. Eu estou totalmente envolvido emocionalmente, vibratoriamente. Então, essa irradiação do meu sentimento, essa sinceridade, ela vai criar campos vibratórios que vai efetivamente tocar a sensibilidade, a percepção dos espíritos superiores encarregados
Porque, meus irmãos, a organização espiritual é muito maior do que a gente possa pensar. Então, aqueles espíritos, como os nossos anjos de guarda, como a nossa família espiritual, como os espíritos superiores que são encarregados de ouvirem e de atenderem às preces de acordo com as nossas necessidades. Então, nós vamos exteriorizar o teor, né? Nós vamos canalizar a ação, realmente a transmissão do pensamento. Ela vai ter uma dimensão muito maior do que simplesmente aquela prece que a gente pede sem muito atenção. A gente está dividido, está pensando em outras coisas, está ao mesmo tempo orando, porque nós nos habituamos durante muito tempo, meus irmãos, a orar de uma forma assim muito mecânica, né? A repetir palavras sem estarmos vibrando em pensamento. Olha o que ele diz aqui, transmissão do pensamento, né? Então, é fundamental, porque quanto mais nós colocarmos fervor, atenção, qualidade, sinceridade nesse direcionamento, meu Pai, Jesus, né? Nós estamos realmente colocando o nosso campo de sentimentos para fora, né? E Jesus falou que cada um de nós tem realmente o seu potencial, né? Ele mesmo disse, vós sois deuses, né? E cada um está num determinado nível. E nós podemos desenvolver. Vós sois deuses e poderão fazer tudo aquilo que eu fiz e mais. Jesus, em suas preces, né? Ele se tornava uno com Deus. Uma historinha para vocês de alguns amigos de Chico Xavier, inclusive, esqueci o nome dela, uma pessoa conhecida nossa, que tinha um centro, dirigia um centro espírita em Petrópolis, muito amiga de Chico, e às vezes ia fazer as peregrinações lá com Chico, junto às pessoas necessitadas. E num determinado sábado, lá à tarde, chovia muito em Uberaba, né? E eles iam fazer lá uma distribuição de alimentos na Vila do Pássaro Preto, onde normalmente eles faziam. E, como chovia muito, apareceram muito poucos colaboradores. E aí, aqueles que apareceram, o Chico disse, não, nós vamos, o povo está esperando por nós. E arregaçou lá a calça lá, nas pernas da calça, porque era lama pura, e foram levar os mantimentos. Ela foi junto, né? E, quando chegaram perto, ela começou a ouvir um rumor muito grande, porque, na realidade, tinha poucos mantimentos, mas Chico disse, vamos assim mesmo, que o povo está esperando por nós. Chico não parava, gente. Chico não parava. Essa era a maior prece dele, era a ação contínua no trabalho do bem e do amor. E ela foi. Vamos... E foram até lá, chovia muito, um lamaçal enorme. E, quando começaram a chegar perto, saltaram do carro, pé na lama, e com os mantimentos, os pães. E aí ela começou a escutar um barulho e ficou preocupada. Será que eles estão protestando e tal? E aí, quando começou a chegar mais perto, ela começou a ouvir o povo gritando, viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! E o amor de Chico, gente,
por Jesus, nas palavras do Geraldinho, Geraldo Lemos, que nós trouxemos uma vez para fazer palestra aqui no Francisco de Assis, que conviveu muito tempo com ele, o amor de Chico por Jesus era uma coisa assim que Geraldo disse que nunca viu uma coisa tão grande. A emoção. E ele começou a ouvir aquilo, viva Jesus, ele ficou tão emocionado, que, segundo a senhora, que eu acabei esquecendo o nome dela, depois que eu fiz 36 anos, comecei a me dar um esquecimento, porque eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas... O nome dela, Beto, é Suzana Mozino. Mozini. É isso mesmo, Mozini. Perfeito. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Cida. Oi, Cida, é isso mesmo, Cida. Obrigado, minha filha. Por isso que a gente tem que ter assistente mais novo, viu, Sandro? Não é à toa que eu estou te usando. Eu já estou me aposentando, estou pensando em passar para a Cida. Olha, ela disse que ela ficou admirada, porque começou a ver sair do peito de Chico uma luz. Chico começou a se iluminar, e daqui a pouco ela disse que todo mundo... Ela se ajoelhou na lama de tanta emoção que ficou. Agora, vocês imaginem a força da prece sentida, né? A força do amor. Acho que do peito de Chico saiu uma luz. E depois ele todo sem jeito, que Chico, gente, Chico tinha um potencial tão grande de amor, de espiritualidade, que ele queria esconder. Aí depois ele passou para elas, né? Não, o que vocês viram foi uma coincidência, não foi nada demais, não foi... Tentou, né, disfarçar aquela situação. Mas ali estava João Evangelista, né, minha gente? Ali estava Francisco de Assis, né? Com todo o seu fulgor, com toda a sua... E quando Jesus diz, vós sois deuses, nós temos condições de avançar e de conquistar essa capacidade de vibrar nesse ritmo, né? De estabelecer em nós esse potencial, essa capacidade vibratória de amor. Porque a prece é uma ação do amor, é uma busca que você faz de sintonia. Quando Jesus dizia, eu e meu Pai somos um, né? É exatamente essa harmonia, essa sintonia com Deus. Então, à medida que a gente vai se libertando das coisas da aparência, você vai crescendo efetivamente o conhecimento de como funciona, né? As dimensões espirituais, as organizações do plano espiritual, não é? A resposta que os espíritos dão. Você vê que todo o conhecimento vai nos facilitando. O conhecimento nos fortalece a fé, não é? É a fé raciocinada, não é isso? É a fé que se mescla com o sentimento. Então, há essa transmissão do pensamento elevado, do pensamento de confiança, né? Ela cria realmente essas condições que fazem com que a nossa prece vá obter as respostas. Mas, olha bem, Jesus diz, né? Tudo aquilo que pedis ao Pai em meu nome, com fé, né, vos será atendido. Mas a gente precisa entender, muitas vezes, de que nós precisamos daquelas dificuldades.
nós precisamos daquelas lutas. Então, não é? Me parece que foi aí Indaiá que colocou ainda agora. É muito importante que a gente peça, meu Pai, né? Me dê forças, Senhor, para superar essas dificuldades, para ter bom ânimo. E aí, aquele problema e aquela dor que tinha uma dimensão gigante diante da gente, e nós éramos anãos diante dela, no momento em que você se enche, porque o que Deus vai te dar através de Jesus e dos Espíritos amigos é exatamente esse banho de energia que vai te fortalecer. Aquele problema, muitas vezes, vai continuar o mesmo, só que você vai se tornar um gigante diante dele. Então, esse novo sentimento vai fazer com que você perca a angústia, perca o medo, perca, né, todo aquele processo, a insegurança, e você, então, vai se tornar uma pessoa extremamente confiante, porque você está recebendo aquele processo, aquela chuva magnética, aqueles raios magnéticos que vêm do mais alto, eles estão penetrando em você, em cada célula do teu corpo, porque você abriu o teu campo, você abriu as portas e janelas da tua alma. É a fé com fervor, é a fé com qualidade, né? É a oração quando você faz com sinceridade. Você não faz uma oração simplesmente para cumprir um ritual, não é? Para cumprir, né? Às vezes a gente vai dormir, vai rezar o Pai Nosso, Pai Nosso, está no céu, santificado, né? Aí fica pela metade, porque não você não está exatamente concentrado naquele contato, naquela conexão com Deus. Então, por isso, é muito importante a gente orar e tirarmos para orar esse momento de concentração. Eu estou me comunicando com o meu Pai. Eu estou me comunicando com os meus amigos espirituais. Eu, às vezes, brigo um pouco, eu chamo meu amigo espiritual de Chiquinho. Nem sei se ele gosta desse apelido. Eu, às vezes, brigo um pouco com ele. E aí, Chiquinho, você vai me deixar, né? Você vai me deixar sozinho nisso? Me dá uma ajuda. Eu sei que ele já está dando, né? Mas eu procuro ter intimidade. A gente tem que ter intimidade com os nossos guias espirituais, por exemplo. Tirar um momento do nosso dia para conversar com eles, porque eles são os intermediários de Jesus em relação a gente, e eles nos ouvem. Então, no que eu converso e eu sei que eu estou sendo atendido, esta conversa ela vai ser ouvida, e eles vão realmente nos ajudar, vão nos inspirar, vão ficar felizes pela nossa gratidão a eles, né? Eu acho que estou passando do tempo, né, Sandro? Chegamos, sim, no limite do nosso tempo, mas... Então, gente... Fique à vontade. Eu até peço, Beto, por gentileza, você finalizando aí suas palavras, desculpa lhe cortar, aí você já emende com a prece aí, logo no final a gente ajeita as outras coisinhas, para não passar muito tempo. Tá bom, meu filho, tá bom. Chefe é chefe e a gente tem que obedecer, né? Mas é isso, é essa concentração, por isso é importante a meditação, você meditar, pensar nessa grandeza da vida, né? Da estrutura do plano espiritual, da bondade divina que não nos abandona em momento algum, mergulhar a nossa mente
nesse universo de Deus, né? Do bem. E aí nós vamos nos impregnando. Cada célula nossa, ela é magnetizada, é tocada. Se você precisa daquela dificuldade, você vai passar por ela. Só que você passa como um gigante, né? Passa como um gigante, sem a tormenta do desespero, né? Porque você passa impregnado de esperança. E aí cheio de bom ânimo, né? Olha que beleza quando você pensa nessas palavras de Jesus, né? Vinde a mim todos vós que vos encontrais, aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E alivia, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo a amar. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando a gente repete isso pensando, nós recebemos todo um bálsamo, meus irmãos. Essa é a ação da prece transmitida pelo nosso pensamento raciocinado e sentido, confiante, né? Que vai nos trazer a serenidade, que vai nos dar a coragem e o bom ânimo para seguirmos em frente e beneficiando, porque aí nós nos tornamos canais, nós nos tornamos instrumentos irradiadores de Deus, de Jesus, para as criaturas que estão em nosso derredor. Vamos orar? Pai nosso de infinito amor, Pai nosso, Pai querido, Pai amado, Pai criador, que está nos céus, nas terras, que está em nós, Pai querido. Santificado seja, Pai amado, o vosso nome em nossas vidas, em todos os instantes da nossa existência, Senhor. Venha a nós, Pai de infinito amor, venha a nós, o teu reino de amor, Senhor. Que o teu reino de amor se realize em nossa intimidade, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita, Pai querido, a tua vontade em nossas vidas, em todos os momentos, Senhor. Seja feita a tua vontade, que é boa, é pura, é perfeita, é justa. Ah, Senhor, que busquemos estar sempre fazendo a sua vontade. O pão nosso, Senhor, dá-nos hoje. O pão, Senhor, o alimento que precisamos para as nossas almas, Senhor. Dá-nos o pão do corpo e dá-nos o pão do Espírito, Pai querido, para que nos sintamos fortalecidos, alimentados, Senhor, pelo vigor abençoado do teu amor, distribuído com outros irmãos o pão da vida. Ah, Senhor, Pai querido, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos erros, Senhor.
que temos cometidos ao longo de nossas jornadas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, para que recomecemos na estrada do bem. Mas perdoa-nos, Pai querido. Assim como somos capazes de compreender os erros dos nossos irmãos, como somos capazes, Senhor, não somente de compreender, mas de perdoar, Senhor, aqueles que ainda erram, os nossos queridos irmãos que se encontram doentes, prisioneiros dos males, prisioneiros da violência, prisioneiros do crime, dos vícios, Senhor, da corrupção. Ensina-nos a perdoá-los, Senhor, mas não somente a perdoá-los e compreendê-los. Ensina-nos a amar. Pai querido de infinita bondade e amor, não nos deixes, Senhor, cair nas tentações dos erros, Senhor. Nas tentações dos pensamentos infelizes. Pai querido, na tentação da mágoa, da revolta. Não nos deixes cair, Senhor. Mas livra-nos, Pai querido. Livra-nos de todos os males. Em especial dos males que nós mesmos cometemos, Senhor, com os nossos pensamentos infelizes, com as nossas atitudes equivocadas. Livra-nos, Senhor, para que possamos nos tornar instrumentos fiéis do teu amor diante da humanidade. Assim, Senhor, abençoa-nos a todos, que o teu amor imenso possa irradiar-se, comparando a todas as criaturas, Senhor, aos bons, aos maus, aos que amam, aos que odeiam, porque todos somos irmãos e um dia seremos espíritos felizes e bons. Sê conosco, Senhor. Guarda-nos na tua bondade infinita, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que essas emanações de paz possa envolver a nossa irmã Lúcia Marília Bargonha, que encontra-se internada em estado grave. Esse foi um pedido de socorro da sua irmã Carla, lá no Amigos do Jefa. Fomos aqui notificados. Então, que essas emanações de paz, carinho, que uma faísca do Mestre Jesus, do teu amor, alcance essa nossa irmã, trazendo do alto tudo que ela necessite neste momento. Que assim seja, graças a Deus. Dando só uma palavrinha. Pode falar, Edmé, por favor. Só queria agradecer, tá? Esse mês, o mês de outubro, né? Que a gente faz 1000 agradecimentos por Deus, que eu fui no médico fazer exame da minha vista.
Mas eu botei os colírios e tudo, mas vou ter que operar. Não sei quando, mas mesmo assim eu estou com cataratas e pedindo que todos possam orar por mim, pedir a Deus que eu e passe, né, essa fase, que é uma fasezinha ruim, que a gente fica meia triste, né? Porque é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Que a gente não pode escapar, mas não tem jeito, né? Então a gente tem que superar. E pedir a Deus, agradecer a todos, um mês que tem muita, porque a gente temos que agradecer, um mês dos idosos, das crianças, né? Ontem foi o dia do pão, que Deus não deixe faltar nunca nosso pão de cada dia, né? Assim Para nós que temos o nosso dinheirinho para comprar e para aqueles também que não tenham, que depende dos outros, que possa doar o seu pãozinho de cada dia, tá bom? Verdade. Bom dia para todos. Verdade, que assim seja, tá? Desejamos a vocês aí melhora contínua, muita confiança, que tudo vai dar certo, mas que não alimente esse sentimento de tristeza, não. Pelo contrário. Mas a gente tá? fica meio triste, mas vai fazer o quê, né? Temos que passar por isso e temos que enfrentar. Isso, né? confiança. Agradeçamos, né? O que a Deus sempre. Esses obstáculos, né, que a vida nos apresenta e muita confiança em Deus, que vai dar tudo certo. Se Deus mandou para a gente tem que aceitar, né? Exatamente. É isso aí. Um bom domingo para todos. Tá, eu só vou fechar aqui. Semana que vem seria o nosso irmão Gilbert, ele traria-nos as primeiras palavras, né? Seria ele pela escala. Só que ele não está presente, ele deixou um recado aqui, precisou sair para outro estudo. Eu ia perguntar a Cida, na sequência, se ela pode fazer isso. Eu posso inverter a ordem, Cida? Não vou poder te atender, Sandro. Eu vou estar viajando no próximo final de semana, então vai ficar complicado. Se você puder me deixar para o outro final de semana... Não, sem problema. Eu vou seguir na escala aqui. Seria a Érica, mas ela não está presente. Eu vou perguntar ao Lima se ele pode trazer as primeiras palavras. Com certeza, irmão. Obrigado, Lima. Sempre estando de alerta. Tá bom. Preces inteligíveis, itens 16 e 17. Tá bom. Já a leitura ficará a cargo pela escala da nossa irmã Edmeia. Edmeia, você vai poder participar no domingo? Posso. Então tá combinado. Beleza. Tá bom, a leitura, tudo bem. 16 e 17, tá? Tá bom, pode deixar. Então tá bom, irmãos. Bom domingo para vocês. Igualmente. Eu tenho um recadinho rápido aqui, só para dar conhecimento a vocês. Ontem, à tarde, ocorreu uma reunião, né? Uma assembleia aqui do Conselho Diretor do GEFA, e dentre os assuntos, né, que a gente discutiu lá, estava o possível retorno de forma híbrida do nosso estudo do Evangelho. Então, eu vou pedir, por gentileza, para aqueles nossos... E aí, decidimos o quê? A gente fazer um levantamento, né, de quem seria, de quantas pessoas, para a gente começar a esquematizar o formato desse estudo lá. Para isso, a gente vai depender, né, do número de pessoas interessadas, enfim. Então, eu ia pedir para todos aqui que participam do estudo do Evangelho que me mandem uma mensagem informando se gostaria de participar, né, se tem intenção de participar presencialmente. Para, a partir daí, a gente ter um número, né, uma média de pessoas e estabelecer as diretrizes ali, né, quanto ao horário, quanto às recomendações, tá bom? Outra coisa que eu ia pedir, a gentileza de vocês, é que normalmente a gente sempre abre a sala aqui uns 20 minutos, 15 minutos antes. Então, eu vou pedir para que a gente faça o esforço de entrar na sala ali por volta de 8h45, 8h50, para a gente ir se ambientalizando, a gente coloca sempre uma música aqui. Por que isso? Para que a gente consiga iniciar o nosso estudo 9 horas em ponto, né? E aí, aquela questão da recepção, do bom dia, a gente deixa para antes das 9, para a gente também não avançar muito o nosso estudo. Tá beleza? Então, bom domingo a todos, fiquem com Deus
e acompanhe aí as nossas informações lá no Amigos do Jeff, tá bom? Gratidão a todos. Gratidão. Bom dia a todos, hein? Gratidão. Bom domingo a todos, boa semana, fiquem com Deus. Bom domingo a todos. Bom domingo a todos, ficam com Deus.